agora, falando em potência, falando em empoderamento, e começando aí as nossas ricas trocas que nós vamos ter aí durante todo o dia de hoje, de mulheres inspiradoras, de grandes potências, eu vou convidar aqui ao palco para uma homenagem mais do que especial. E aí eu vou fugir aqui um pouquinho do roteiro. Imaginem vocês uma mulher paraibana, uma mulher que foi feirante e uma mulher que foi professora, chegar onde essa nossa pessoa, essa nossa potência que está vindo aqui chegou. Todo caminho leva a um caminho, né? E estar à frente de uma grande organização, como a organização que ela representa, onde teve aí, no último ano, praticamente 32 bilhões de lucro no ano passado, tem mais de 1 milhão de acionistas, que tem 85 mil pessoas. Como é para essa mulher estar à frente disso? Então, gostaria de chamar aqui, para fazer parte com a gente, a nossa presidenta do Banco do Brasil, que nos brinda com uma palestra magna, Cenários da Desigualdade Racial e de Gênero. Muito bem-vinda, Taciana Medeiros. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia, bom dia. Muito obrigada. Gente, vocês já foram num lugar, assim, de fé, que a gente entra e sente uma energia impressionante que toma conta da gente? Eu queria dividir essa sensação com vocês agora. Eu nunca me senti tão igual num lugar. Vocês não têm noção da emoção que eu estou sentindo nesse instante. Muito obrigada por estarem aqui hoje, nessa manhã. Muito obrigada mesmo. Eu trouxe aqui uma colinha para não esquecer de falar nada. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui hoje, para dividir um pouquinho com vocês dessa trajetória e do que é ser uma mulher negra nesse espaço hoje. Então, muito obrigada ao Pacto pelo convite. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui. É uma honra imensa, uma honra imensa. Eu realmente me esqueci meu roteiro, de tanta emoção que eu estou sentindo, mas eu vou me encontrar. Eu digo sempre, se eu encontrei um jeito de sair de dentro da minha mãe, eu resolvo qualquer coisa. Gente, mas é interessante essa questão quando a gente trata de mulheres políticas e caminhos da liderança no Brasil. Sempre me perguntavam assim, Tassi, você é política? Me perguntam até agora, Tassi, você é política? E eu sempre respondi, nada, que nada, eu nunca vou me candidatar a nada. E lá atrás eu tinha um gestor que dizia assim para mim, Tassi, um amigo, né? Ele dizia assim para mim, Tassi, você é muito política. Eu dizia, gente, isso não existe, negócio de ser política. Eu não quero nada, não tenho nada a ver com política. Mas eu sou politizada. Eu sempre respondia isso. E aí o tempo foi passando e eu fui entendendo o meu papel enquanto cidadã. Eu fui entendendo, desde muito pequena, eu tenho uma referência muito forte, eu acho que todas nós temos. Eu tenho uma referência muito forte, que é a minha tia. E minha tia me ensinou muito sobre ter uma consciência cidadã, sobre o que é ser cidadã, sobre a importância de ser politizada. E aí eu vi que a importância de ser politizada passava por saber dos meus direitos e deveres, passava por entender qual é o espaço do outro, respeito pelo próximo, que isso era ser politizada, exercer o meu papel de cidadã. Só que, com o passar do tempo, eu entendi que todos os seres sociais eles são políticos. Então, a pior forma de ser político é ser apolítico. É uma escolha. Entender que estamos fora da política também é uma escolha. E aí eu fui entender que, como ser social, eu sou política. Então, hoje em dia, quando alguém me pergunta, tá, se você é política, sim, sou política e politizada. E vocês são políticos? Gente, essa resposta foi fraca. Tem político aqui hoje? Ah, entendi. Sabe por quê que é importante a gente se entender como seres políticos? Porque, a partir do momento em que a gente se entende como um ser político, a gente entende que nós temos um papel na formulação de políticas, quaisquer que sejam elas.
políticas públicas, políticas organizacionais, políticas de convivência. Então, esse papel de entender a necessidade de conciliar interesses, entender a necessidade de que o meu espaço acaba onde começa do outro, entender que é preciso, sim, negociar, que é preciso conversar, que é preciso incluir, dialogar, é exercer o nosso papel político. E aí, falando um pouco mais agora sobre política pública, política partidária, o papel das mulheres, nós somos mais da metade da população. As mulheres são mais da metade da população. Negros são mais de 60% do nosso país. Ainda assim, a nossa representatividade política partidária ainda é muito pequena. Por vários motivos. A gente passa por questões de violência histórica, machismo. Né? A gente tem exemplos do que é ser uma mulher atuante na política, do que pode acontecer. Mais recente, com a nossa querida Benedita da Silva. A gente sabe o que a gente passa todo dia. Então, a gente falando disso, um pouco de política, é preciso a gente entender que a gente avança nos nossos direitos e que, às vezes, esses avanços são frágeis. Prova disso, agora há pouco, apesar da gente estar lá com cota em partidos de 30%, a cota não foi observada. Então, a gente precisa avançar, e aí lá adiante eu vou falar com vocês sobre governança, que eu acho que é um papel político extremamente importante nas empresas e na sociedade. A gente precisa avançar, mas mais que isso. A gente precisa criar estruturas para que esses avanços não retrocedam. É muito importante que tudo que a gente faça, e para nós aqui nessa sala, isso é muito diferente, é preciso que a gente faça, mas que a gente faça de uma forma que seja estruturante. Que qualquer passo que a gente der, por menor que seja, que a gente não volte atrás. E só em momentos como esse, em que nós temos a possibilidade de nos juntar para falar disso, e falar para cada vez mais pessoas, falar para cada vez mais mulheres negras, falar para cada vez mais mulheres, para mais negros, é que é possível a gente ocupar o espaço que nos é devido. Então, as políticas precisam ser estruturantes, para que a gente não retroceda. Então, mais do que a política, é preciso estrutura para a execução dessa política. Qualquer que seja ela, pública, privada, política de convivência, política de equidade, qualquer que seja. Gente, aí falar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Né? Eu, uma mulher negra, paraibana, lá de Campina Grande, é o melhor São João do mundo, não adianta outras pessoas falarem. Eu sei que acabou agora, teve gente até que aumentou para 2 meses o São João, para poder ficar melhor. Ficou maior, mas não ficou melhor. Feirante, fui feirante, eu comecei trabalhando com meu pai entre 6 e 8 anos de idade, e dali eu já fui entendendo a necessidade de me colocar no mundo. Cresci numa casa de mulheres muito fortes. Vou citar aqui o que eu senti até quando eu entrei aqui e em muitos outros lugares, eu não sabia colocar em palavras. E aí eu fui numa palestra da Oprah, há um tempo, há uns meses atrás, e ela falou uma coisa que eu achei super interessante. Ela disse que quando ela entra numa sala em que ela é a única mulher negra, ela lembra da ancestralidade dela, e que, junto com ela, entram outras 10 mil. Então, aqui conosco, hoje, tem uns 5 milhões de ancestrais. Então, falando um pouco da minha trajetória, para onde eu vou, eu sei que tem mais de 10 mil, mais de 50 mil da minha ancestralidade que vieram antes de mim. Meu nome é Gomes Medeiros, e aí, como Gomes Medeiros, de herança portuguesa e espanhola, é de família escravizada. Meus tataravós foram escravizados, vieram escravizados para o sertão da Paraíba. E daí vem uma menina feirante, comerciante, porque o comércio é uma das saídas que nós temos na vida, a gente sabe disso. A gente nasce sabendo negociar, sabendo se virar no mundo, porque nascer negro é um ato de coragem, é um ato afirmativo. Sobreviver é um ato de afirmação já. Então, de uma família muito, muito forte, de mulheres fortes, fui professora de física, química e matemática. Olha o problema.
Sempre tive pensamento lógico muito aguçado. Para mim, as coisas tinham que ser resolvidas rápido. Eu digo sempre que trabalha comigo, sabe, já agradecer minha equipe que está ali, que toda vez, para onde eu vou, eles vão junto. Eu digo, olha, a gente tem que ter iniciativa, mas a gente tem que ter acabativa. Né? Porque de diagnóstico a gente está cheio, a gente já sabe um monte de coisa. Tem diagnóstico para tudo. A gente já sabe que um homem branco com a mesma formação de uma mulher negra, com a mesma formação universitária e com o mesmo background, ele tem 159% de salário a mais. Ou seja, para a gente ganhar o mesmo salário, a gente teria que trabalhar, o nosso ano teria que ter 20 meses. Porque, senão, a gente nunca alcança o mesmo salário. Então, de diagnóstico, de iniciativa, a gente tem bastante. A gente precisa de acabativa, precisa fazer as coisas. E eu venho de uma família de muitas acabativas. A minha avó dizia assim, minha filha, vai fazer as coisas, termine. Tem que ter começo, meio e fim, não dá para não terminar. Você deixa as coisas tudo pela metade. Isso era uma colher que eu deixava na pia. Era assim, era metade. Já tinha feito tudo, mas deixou uma colher na pia, era metade. Mas a verdade é que, durante a vida, a realidade se impõe para a gente. A realidade se impõe. Então, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, Ruth, Davi e Yasmin. Ser mãe, mulher, negra, nordestina, homossexual. Eu brinco que eu tiquei quase todos os requisitos de diversidade. Quase todos. Mas carregar todos esses marcadores sociais ao longo da vida traz para nós, trouxe para mim, ao menos, uma fortaleza que eu nem imaginava que tinha. Trouxe para mim, nessa trajetória... Me dá só um minuto para eu pegar aqui o meu passador. Larguei o celular, que eu já me perdi, Beto. Trouxe, pelo menos para mim, uma imposição de realidade. Eu só tinha uma opção: ser forte. Só essa. Não tinha outra. Para sobreviver, eu precisava ser forte. E eu fui entendendo que eu precisava estudar, que eu precisava me planejar, que eu precisava planejar a minha trajetória. E, para mim, só tinha algumas saídas. Uma delas era o concurso público. Então, fiz concurso público, passei no concurso do Banco do Brasil, embora todo mundo dizia há 24 anos atrás que não era possível. Né? Mas eu fui lá e passei. Aí, depois disseram que era emprego de homem. Eu ouvi isso a vida toda. Você vai trabalhar no emprego de homem. Estudava engenharia, era curso de homem. E aí eu fui entendendo que isso acontecia porque não existiam mulheres. Não tinha mulheres nesses locais. Então, para mim, sempre foi muito comum, exceto a feira, porque comerciante, tem muito comerciante mulheres, mas exceto a feira, daí em diante eu fui vendo que os espaços para as mulheres eram ou magistério, ou a gente dava aula, ou a gente se tornava comerciante, empreendedora. Porque ocupar espaços de liderança era uma coisa extremamente distante. Mas, como eu cresci meio sem limites, desconhecido, isso foi Siri falando, viu? Ela fica escutando. Ela fica escutando. Eu já chego em casa, ela diz, nunca mais tu veio aqui. Está nesse nível lá em casa. Mas, olha só, quando a gente olha que a realidade se impõe, e se impõe porque nós não temos representatividade, para mim era muito difícil, eu não tinha referência de liderança em espaço de poder. Eu entrei no banco, um ambiente extremamente masculino, machista. E aí, como eu estava por ali sozinha mesmo, eu digo, olha, eu vou tentando avançar. Ah, tá, você vai até onde? Eu disse, até onde minhas pernas me levarem. Né? Nordestino anda a pé, adoro andar a pé, por falta de opção mesmo. Eu vou até onde minhas pernas me levar. A pé, a gente chega até no Piauí. E fui. E aí, gente, eu nunca me furtei de buscar ocupar, de dar a minha opinião, de falar, de me colocar. Eu nunca me furtei de ocupar o espaço que me era devido. Então, na função mais básica, eu já trabalhava como se eu tivesse na próxima função. E assim eu fui, estudando, me planejando e buscando os meus espaços no banco. E aí é preciso a gente falar que a gente quer. Existe uma imposição a nós de dizerem o seguinte, o banco, por exemplo, a gente se transfere muito de cidade para fazer carreira. E eu acho interessante que impõem para nós, sem nos perguntar, que a gente não pode se mudar por causa da família, por causa dos filhos, mas ninguém pergunta para a gente.
se a gente quer. Ninguém dá a oportunidade. Então, falando dessa trajetória ao longo da vida, eu passei por muitas barreiras. Depois, academicamente, a gente entende que são os vieses inconscientes. Mas coisas inimagináveis, do tipo, você é muito boa, você tem toda a formação que precisa, tem todas as certificações, mas tem que procurar um fonoaudiólogo, porque o seu sotaque, desse tipo. Coisas do tipo, você é diferente. Mas diferente por quê? Diferente porque eu não era homem, porque era homossexual. Então, esse ser diferente no feedback de avaliação vem carregado de uma série de preconceitos, vem carregado de uma série de vieses. E aí o primeiro passo para a mudança, para a inclusão, é a gente entender que existe, é aceitar que existe. Não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para jogar sujeira para baixo do tapete. A gente precisa falar. A gente precisa ser agente de transformação do ambiente onde a gente está inserido. A gente precisa corrigir, sim, quem fala algo que nos machuca. A gente precisa corrigir, sim, quem faz brincadeira machista, quem faz brincadeira com negro. É crime. Racismo é crime. A gente não pode tolerar. É crime. Eu sempre fui e levei outras comigo. Inicialmente, eu confesso que inconscientemente, mais para não me sentir sozinha. Depois, eu entendi que a gente precisa ter uma rede de apoio, e eu sempre tive essa rede de apoio. Eu sempre busquei essa rede de apoio. E estar nessa função hoje, me mantendo nela, só é possível por causa dessa rede de apoio. E aí eu digo a vocês que, ao longo da vida, eu sempre tive proximidade com os movimentos sociais. Assim, a minha tia sempre foi sindicalista, então eu sempre estava junto com ela nos movimentos sociais, entendendo que essa rede de apoio interna da família é necessário, mas externa também. Então, estarmos hoje aqui, juntas, com a possibilidade de criar redes novas de relacionamento, é muito importante. A gente precisa desses espaços de fala, a gente precisa ocupar esses espaços, e a gente precisa, sim, planejar, combinar, criar nossos grupos de apoio. A gente tem que ter nossos grupos ali que conversam, que planejam, que cuidam das estratégias para ir adiante, porque senão a gente não vai, a gente não avança. Então, o que fazer para mudar é incluir mesmo, é colocar mais mulheres, precisa ser intencional. Se não for, a gente não vai avançar, a gente não vai ocupar os nossos espaços. A gente tem que ter a intenção de fazer. Então, no banco, a gente tem alguns programas, e um deles é um programa de inclusão de lideranças negras. Gente, no mercado de trabalho, só 14% das lideranças são mulheres. E só 4,7% são lideranças negras. Essa é a realidade do país hoje. Apenas 4,7% são lideranças negras. Ou a gente é intencional, ou nós não vamos avançar. Ou colocamos, sim, mulheres e negros em espaço de liderança, ou a gente não vai avançar. Tem que ter cota mesmo. Tem que ir lá e tem que nomear. Tem que dizer, vai ser essa pessoa por causa disso. E acabou. E, olha, em 99%, nós temos, sim, nós somos preparados, nós temos a formação necessária. Mas ninguém nos enxerga para dizer, você vai concorrer. E, na hora que a gente entra na concorrência, na igualdade de concorrência, a gente entra, a gente passa. Então, é preciso, sim, intencionalidade, é preciso, sim, ir lá e fazer, e colocar as pessoas para avançarem. Então, o que a gente tem feito nessa linha das acabativas? Né? Nós assinamos como embaixadores de 3 importantes compromissos do Pacto Global da ONU, que é o Elas Lideram 2030, Raça é Prioridade e Salário Digno. Salário digno. São transversais, são objetivos transversais. E por que sermos embaixadores? Porque a gente precisa, além de fazer, dar o exemplo para as outras empresas. A gente precisa chamar a sociedade. Esse chamamento para a sociedade precisa acontecer. Então, lá no banco, todos os contratos com fornecedores têm agora cláusulas sociais, cláusulas de inclusão. Passamos 215 anos para fazer isso.
215 anos. Mas é exemplo para outras empresas. Agora, mas não tem no mercado. Tem sim. Pergunta para a gente. Pergunta aqui nessa sala. Tem. Nós somos lideranças e nós precisamos agir como tais. A gente precisa incluir, a gente precisa entrar e puxar os outros. Então, a gente tem um comitê de diversidade no Banco do Brasil, um comitê consultivo de diversidade. Nós temos, na estrutura de governança, na estrutura mais alta da governança do banco aprovada, uma gerência executiva de diversidade, e aí é preciso aprovar e dar orçamento. Tem que ter orçamento. Não adianta aprovar para a gente aparecer bonito para o mercado, dizendo que tem uma equipe de diversidade. Não é isso. E aí vem a importância da governança. Quando eu digo da gente ocupar os espaços de forma estruturada, a governança ela tem um papel fundamental. A governança ampara as políticas, ampara a estruturação das políticas. Então, colocar uma equipe de diversidade é fácil, mas aprovar essa equipe de diversidade em todas as instâncias de governança da empresa, para que seja sustentável, para que quem venha depois precise passar por todo esse processo de retrocesso, se for o caso, mas precisa passar vergonha de ter que ir lá e mudar uma lei que nos protege. Precisa passar vergonha de chegar na empresa e tentar mudar uma política que foi adotada. Então, a gente precisa, de forma estruturada, cuidar da governança das nossas empresas. E aí, cuidar da governança é estar nos comitês que tomam as decisões, participar dos conselhos. Mas não é remunerado, não importa. Conselho remunerado decide nosso destino, não remunerado decide nosso destino também. Então, nós precisamos fazer parte, a gente precisa decidir junto. Não dá para continuarem decidindo por nós, dizendo para nós o que é melhor para a gente que sabe. Só quem é preto sabe o valor que o preto tem. É isso. Então, ou a gente toma realmente a iniciativa de ocupar o espaço que é nosso, dentro das empresas, na sociedade, ou a gente vai continuar só falando e ninguém ouvindo. Então, ocupem espaços de conselho, se candidatem para comitês. Onde houver uma formulação de uma política ou de um regramento que vai interferir na nossa vida, vamos se meter mesmo, porque é nosso, a gente é mais de 60% dessa população do país. A gente lançou um edital de empoderamento socioeconômico para mulheres negras, lançamos o cartão do orgulho, o cartão Raízes, que parte dos valores vão para financiamento de projetos da causa negra. Relançamos o projeto Lélia Gonzalez, lá pela Fundação Banco do Brasil, e tem algumas parcerias importantes, parcerias com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério dos Direitos Humanos, com o Ministério das Mulheres, dos Povos Indígenas, a participação de um grupo de trabalho no âmbito do Conselhão para promover a igualdade racial de forma efetiva. A gente vai apresentar em novembro um plano de ação. O programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares. E aí, gente, mesmo com tudo isso, eu tenho dito sempre que é muito possível fazer conciliar o papel social com o papel comercial do banco. O banco é público de economia mista. A gente carrega Brasil no nome. E é possível fazer isso, sim. Mas olha como é que é interessante. Mesmo entregando e buscando criar programas efetivos de inclusão que toquem a vida das pessoas de fato, e dando o resultado que o mercado espera, entregando resultados consecutivos maiores, com índice de retornos importantes, no mesmo nível dos pares privados, todos os dias o meu trabalho é questionado. Todo santo dia. Vocês já viram no mercado alguém comentar sobre o salário de um homem executivo de banco? Mas meu salário comentaram. Bastante. Mesmo não sendo verdade o que foi tratado, mas foi comentado, foi questionado. Eu recebi posts do tipo, é muito para uma mulher. Eu fui agredida no aeroporto, porque eu estou tentando aumentar o meu próprio salário. É por isso que é importante conscientizar a população em relação ao que é governança.
as pessoas sequer sabem que o executivo não aumenta o próprio salário. E a falácia que se dissemina a partir disso, para nos diminuir nos nossos espaços, para que a gente se encolha, para que a gente volte para o nosso cantinho lá na senzala. Mas comigo não vai acontecer. As minhas mais velhas já saíram de lá para eu nunca mais entrar. Então, quando eu vejo todos os dias ser questionada, diminuída, ridicularizada, o interessante é que assim... E aí, por que eu quero dividir isso com vocês? Porque a gente vai passar por isso mesmo. Vai passar. E pronto. É algo que está dado. Mas como a gente reage diante disso é que faz diferença. Então, quando me perguntam, eu trabalho num banco. Eu digo, olha, a melhor resposta é resultado e ROI. Está respondido para o mercado. ROI e resultado, retorno sobre o patrimônio líquido, é algo que se entende em qualquer língua do mundo. Qualquer língua do mundo. Essa é a resposta prática. Então, o resto é palavras ao vento. O que se coloca em rede social, o que se diz em rede social, para diminuir o trabalho, para ridicularizar, não faz diferença para mim. E sabe o que é mais interessante? Vocês já viram ex-executivos homens de empresas comentando o trabalho atual de algum executivo? Para mim, tem. Não é interessante? E aí, o mais interessante é que ex-executivos passaram, tiveram a oportunidade de deixar um legado, mas hoje querem dizer para mim como eu devo trabalhar. Que estratégia eu devo adotar. Como eu tenho que fazer as coisas. É interessante como os homens se dão, homens brancos, cis, héteros, se dão direito de achar que tem que dizer para nós como que a gente tem que fazer as coisas. E se a gente não fizer do jeito que é dito para nós, você é incompetente. Você não sabe o que você está fazendo. Essa menina não sabe de onde veio. São discursos vazios. Eu ouvi disso. São discursos vazios. Então, gente, é sobre isso. É sobre a gente entender que vai acontecer. E a gente entender também que tem, como diz a minha mãe lá na Paraíba, tem que entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Por isso que a gente tem 2. É isso. Então, tem coisas que entram pelo ouvido e saem pelo outro. Não dá para filtrar. E é sobre isso. Então, dito o papel da governança, entendendo que nós precisamos ocupar nossos espaços, entendendo o nosso papel na sociedade, eu acredito que é só assim que a gente vai conseguir transformar. Eu acredito que só dessa forma, com intencionalidade, com governança, com participação, com a nossa participação efetiva na construção do que é direito para nós, é que nós vamos conseguir, de fato, avançar e transformar as realidades. E, para isso, a gente precisa cuidar da educação, porque a educação liberta, né? País educado é país desenvolvido. A gente precisa tratar de educação, a gente precisa cuidar do programa de menor aprendiz nas nossas empresas, porque é muito importante. A gente precisa cuidar da educação das mulheres. Quando a gente cuida da educação de uma mulher, a gente está cuidando do desenvolvimento de uma comunidade inteira. A gente já sabe disso. E eu acredito que cultura só se muda com a educação. E aí, eu penso muito que não é sobre só falar, é sobre fazer mesmo. A gente já sabe, aí mais um diagnóstico. E eu espero que daqui a pelo menos um ano eu já tenha, na prática, esse incremento de resultado para dizer para o mercado. A gente já sabe que empresa diversa tem resultado melhor. Tem anos que se diz isso. Só que eu não estou encontrando nenhuma empresa para eu conseguir medir o antes e depois. Estou esperando que a gente consiga fazer isso lá e que a gente aqui também passe a fazer. Mas eu espero que daqui a um tempinho eu já consiga medir esse antes e depois, para a gente entender qual que é o valor da diversidade. Qual é o valor da diversidade para uma empresa? Colocar em números, porque o mercado entende números. E, a partir do momento que os números falam, a gente avança. E onde eu estou hoje, eu consigo materializar isso. Só que a gente precisa materializar para além do DRE. É importante o resultado? É super importante o resultado.
É importante o dinheiro, a gente materializar, é super importante. Mas o mais importante é como a gente vai fazer isso. É como a gente vai passar por esses lugares e deixar isso de forma estruturada. E deixar isso de uma forma que quem vier depois não vai ter condição de desfazer o que nós fizemos, de retroceder no que nós avançamos. E aí, para que a gente consiga fazer isso, eu digo no banco, a gente tem um lema, que é o juntos e misturados. É simples. Você está junto e misturado no ambiente é simples, mas é super complexo misturar. É algo simples, mas que é muito complexo. Então, nós aqui, que estamos aqui hoje, nós precisamos cada vez mais estar mais próximas. Nós precisamos criar as nossas próprias cadeias de valor para a sociedade. E eles precisam entender qual é o nosso papel nisso tudo. A gente não pode se calar, a gente tem que falar mesmo. E a gente tem que ter outros encontros como esse ao longo do ano. A gente tem que estar junto cada vez mais, tratando de diversidade, até que não seja mais preciso tratar disso. Até que os nossos problemas sejam outros. Porque a gente nem deveria precisar falar. Mas a gente ainda vive num mundo em que nós sofremos feminicídio. Ainda é preciso falar de violência contra as mulheres. Ainda é preciso tratar de misoginia. Então, enquanto a gente precisar falar disso, nós precisamos estar juntas e misturadas tratando desse assunto. E aí, gente, eu quero fazer um convite para vocês, para todos vocês. Ocupem esses espaços, sejam mais políticos, estejam, de fato, juntos e misturados. Eu entendo hoje o meu papel de representatividade nessa cadeira. No início, eu pensava que seria uma função em que eu ia cuidar do resultado do banco e das pessoas do banco, dos 85 mil colegas do banco, dos 40 mil colegas das empresas, das 90 empresas do Banco do Brasil, e eu pensava que era isso. E hoje eu sei que vai muito além disso, vai muito além do cargo, vai muito além da cadeira. Eu sei qual é a importância de ter uma de nós onde eu estou. E eu digo para vocês que eu estou e vocês estão comigo junto. Eu não me sinto só. Eu não estou só. Gente, eu sou Tarciana, mãe de Yasmin, Davi e Ruth, uma mulher negra, de pele parda. Eu estou usando um vestido de estampas de várias cores, um sapato preto, um brinco verde e tenho cabelinhos cacheados. Hoje bagunçados porque eu não penteei para vir aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Quanto poder, quanto poder. Tarciana, eu acho que nunca mais a gente vai ser a mesma depois desse painel. E a gente não vai mais pensar da mesma forma, né, pessoal? Incrível. Muito obrigada pelo teu aporte neste dia tão importante para todas nós. Eu adorei a parte que ela falou. Só o preto sabe o poder que o preto tem. Isso ficou, ó, vou levar comigo. Por favor, a gente queria fazer um registro. Muito obrigada, gente. Por favor. Uma lembrança. Aqui na frente, por favor. Então, vamos tirar uma foto. Não é? Obrigada. Obrigada pela presença.